Mas não é toda hora que você vai conseguir dar a volta em resultados assim. Até o esforço, o custo físico e emocional disso fica mais alto. No momento que ele não estava, foi quando o Lanús conseguiu fazer o seu gol. Tem uma explicação também, lógica, para isso, porque o Thiago tem se multiplicado na defesa do Fluminense. O Soteldo no lugar do Serna. O Soteldo não vem conseguindo render no Fluminense, né? Teve a chegada, teve questão de lesão, de forma física. Eu acho uma insistência do Renato com o Soteldo que... Não sei, assim, claro, é o jogador, o Renato está no dia a dia com o Soteldo, mas ele não está dando a resposta para merecer tantas oportunidades como o Renato tem dado para ele, sabe? Tem um outro jogador que eu acho que já merecia mais oportunidades também, o Júlio. O Guga também é um jogador que, assim, é um jogador, é um jogador importante, tem uma história no clube e tal, mas também o campo não vem justificando esse tanto de oportunidades que o Guga vem tendo. O menino... E aí, rapaziada, beleza? Espero que vocês estejam bem. E não foi dessa vez, Fluminense em um jogo muito pouco ambicioso. Não buscou resultado no segundo tempo. Parecia ter se escorado no empate, parecia que já estava bom, só ir embora e trazer para o Maracanã. E esse foi o erro. Entrou o Facundo Bernal, entrou o Soteldo e o que estava ruim piorou. A gente foi salvo diversas vezes pelo nosso capitão, o monstro Thiago Silva, que foi o melhor do nosso Flu hoje. Infelizmente, o Fluminense foi muito pobre na criatividade de jogadas, quase não produziu. O goleiro do Lanús não trabalhou. E tô trazendo para vocês o troca de passes. Vamos falar melhor desse jogo, trazer os melhores momentos. Quero pedir que você se inscreva no canal para dar aquela força e fique comigo até o final. Na metade do primeiro tempo, o Fluminense conseguia sair, construir melhor as jogadas, teve as suas oportunidades, algumas delas boas, para sair na frente, expôs até o quanto o time do Lanús é tecnicamente inferior ao próprio Fluminense. O Fluminense tem bola, tem jogadores para ser melhor do que o Lanús, para dominar o jogo, inclusive para virar no Maracanã. Só que o segundo tempo do Fluminense em especial é muito ruim. O time finaliza 2 vezes o segundo tempo inteiro, uma delas já nos acréscimos. As trocas, especialmente as 2 primeiras, com as entradas do Bernal e do Soteldo, não produzem qualquer efeito. Aliás, o time até cai de produção. Perde um pouco até de algum controle que tinha, porque também não sofria, e numa volta de escanteio, quando tenta recompor, num contra-ataque, acaba tomando o gol, que faz o Fluminense ficar de novo, assim como foi na Copa do Brasil contra o Bahia, pendurado numa desvantagem de um gol que ele vai precisar virar no jogo de volta do Maracanã. Vai ter o apoio da torcida, mas não é toda hora que você vai conseguir dar a volta em resultados assim. Até o esforço, o custo físico e emocional disso fica mais alto. Gol do jogo marcado pelo Marcelino Moreno aos 44 minutos do segundo tempo, que dá essa vantagem para a equipe argentina pro Lanús. Éric Faria, boa noite para você, bem-vindo ao Troca de Passes. A gente já comentava que o empate já estava sendo um grande resultado para o Fluminense pela circunstância do jogo, né? E lembrando, o Mansur lembrou muito bem, o Fluminense foca totalmente nas Copas e o último jogo de Campeonato Brasileiro só tinha o Fábio de titular. Então o Fluminense pensou muito, ficou claro que o Fluminense pensou nesse jogo e a atuação hoje deixou um pouco a desejar, né? Boa noite para você. Fala, Bené, boa noite Mansur de novo, boa noite para todo mundo. O gol foi marcado aos 44 do segundo tempo pelo Marcelino, ex-jogador do Coritiba, inclusive, né? Passou aqui pelo futebol brasileiro. O time do Lanús, ele é pior do que o do Bahia. E por que eu estou fazendo essa referência? Porque o Mansur lembrou da virada que o Fluminense precisou na Copa do Brasil para avançar nas semifinais. Eu só não sei se o Lanús vai fazer uma partida tão ruim como o Bahia fez naquele dia, né? Porque ao mesmo tempo que o Fluminense teve uma grande atuação contra o Bahia também teve uma atuação muito abaixo do que a gente sabe que o Bahia pode jogar. O jogo de ontem mostrou isso contra o Cruzeiro, por exemplo, né? Então, é equilibrar essa balança aí. O que é assim, o que a gente sabe que vai ter que acontecer é que o Fluminense vai ter que se superar, vai ter que fazer uma baita partida para poder tirar essa vantagem do Lanús. Enfrentar times argentinos em vantagem, historicamente a gente sabe que não é fácil, são times que sabem jogar esse tipo de jogo, gostam de jogar com regulamento, enfim. Então, que o torcedor do Fluminense saiba que vai precisar trabalhar, vai precisar jogar junto com o time. E quem sabe o Fluminense não escreve mais uma página bacana, épica, nesse ano de tantas reviravoltas nas Copas, né? O Fluminense tem sido um time muito eficiente nas Copas. Vai precisar ser mais uma vez. É inevitável a comparação, né, com jogos em relação à da Copa do Brasil contra o Bahia, porque esse é o time, né, A do Fluminense. O time B vai sendo usado no Campeonato Brasileiro, está bem claro nos últimos jogos, nas últimas semanas, enfim, até nas entrevistas do Renato, que sempre pontua a questão do calendário, Mansur. Mas talvez até o jogo da volta contra o Bahia não tenha sido um jogo também de encher os olhos do Fluminense. Talvez o jogo da ida
quando o Fluminense perde para o Bahia por 1-0, tenha sido melhor, mais vistoso do que o jogo da volta. Claro que no Maracanã contra o Bahia, o Fluminense se classifica, faz o que tinha que fazer, mas também não é um jogo de inúmeras Mas foi de imposição, né? Um jogo de imposição, assim, tipo... Acha o pênalti, né? Você vendo o jogo, você falava assim, cara, uma hora vai sair esse gol de um jeito ou de outro, assim, porque foi um volume, não de muita chance, mas um volume de atitude. Tudo aquilo que faltou pro Bahia, dito pelo próprio Rogério, o Fluminense teve de sobra naquele dia, né? Então, assim, um time indo pra frente, aguerrido, jogando junto com a torcida. Eu tava vendo o jogo em casa e falei, cara, vai sair o segundo gol, de um jeito ou de outro, vai sair o segundo gol, porque tem jogos que são assim, você vê que o time tá tão determinado a buscar o resultado que a coisa acontece. Eu acho que vai ter que ser mais ou menos isso. Não sei se o Mansur concorda. Eu acho que vai precisar disso. Foi um gol de pênalti, né, do Exato, Canóbio, e um gol de cruzamento. Bate uma falta, o Thiago Silva faz o gol da classificação. O jogo com o Bahia, quase todo o Fluminense gerava um volume muito grande, porque ele ia muito bem sem a bola. Ele pressionava o Bahia de uma maneira da bola, muito forte, ele recuperava a bola rápido, muitas vezes ele recuperava a bola no campo ofensivo com o Bahia saindo e a partir daí ele pegava a defesa do Bahia ainda desmontada. Esse time do Fluminense atual, esse trabalho do Renato, ele tem para mim uma curiosidade, porque para mim a carreira do Renato, quase sempre os times dele foram muito atraentes com bola, por uma mobilidade que ele tinha no ataque, de agrupar jogadores em torno da bola, de dar uma liberdade aos jogadores de se juntarem para jogar. O campo sem muito volante pegador, né? Normalmente nos trabalhos dele não tinha um volante pegador. Priorizando os primeiros jogadores de meio campo, jogadores com bom passe, e eram times menos estruturados para defender. Tanto que recentemente a gente teve um Grêmio dele que teve uma das piores defesas do Campeonato Brasileiro. Soares, né? Com o Soares e que foi vice-campeão. Foi vice-campeão brasileiro com base na sua produção ofensiva. Mas durante muito tempo foi assim. O Fluminense, para mim, ele tem, nesse momento, especialmente quando ele precisa abrir espaços, ele tem um repertório, para mim, que é pobre ofensivamente, mas ele é muito mais estruturado sem a bola do que outros trabalhos do Renato. Isso é muito curioso. E nas Copas, o Fluminense encontrou muitas vezes cenários em que ser um time com... Em especial quando o Renato encontra esse trio com Hércules, Martinelli e Nonato, ou eventualmente na Copa do Mundo, quando ele fazia com 3 zagueiros, ele conseguiu fazer com que o time dele combatesse muito bem e saísse rapidamente para atacar com ataques rápidos, em poucos toques, chegando no gol adversário. Quando sai disso, eu acho que o Fluminense sente mais o jogo. Acho que isso explica um pouco, não explica tudo, mas que nas Copas o Fluminense venha tendo um rendimento melhor do que, por exemplo, teve o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro do Fluminense é apenas mediano e agora nem dá para medir muito porque ele ficou como em segundo plano. O jogo de hoje, curiosamente, o melhor momento do Fluminense foi construindo com bola, né? Se a gente puder até botar o campinho aqui para mostrar, a gente tem aqui mais ou menos a base do que era o Fluminense. E ele ia alternando algumas movimentações que iam surtir efeito. O Lanús se defendia com 2 linhas de 4 e o Fluminense encontrava muito espaço aqui entre meias e volantes. Então, por vezes, ele tinha o Canóbio vindo por dentro com o Guga assumindo uma posição mais à frente. O Hércules, às vezes, vinha fazer esse terceiro homem na saída. Às vezes, era o próprio Guga quem fazia com o Canóbio mais aberto. E aí o René ocupava um pouco esse espaço aqui por dentro. O René faz bem esse trabalho de atacar por dentro. Isso foi gerando dúvidas na marcação do Lanús e a bola saía dos zagueiros e encontrava esses jogadores com mais facilidade. Foi esse o melhor momento do Fluminense a partir da metade do primeiro tempo. O Fluminense, no início, não conseguia manter tanto a bola, também nunca chegou a sofrer muito no jogo, teve algumas dificuldades aqui pelo lado do Guga, porque caía o Sálvio com o Marcite, que é o lateral esquerdo, faziam algumas combinações por aqui, mas o Fluminense não sofria tanto. Quando encontrou esses caminhos que a gente citou agora, seja com o René por dentro, seja com o Canóbio vindo aqui dentro, com o Guga mais aberto, o Hércules mais participando do início da construção, o Fluminense teve seus melhores momentos. Teve o René com uma chance atacando a área. O Hércules arrematou uma de fora, boa também. Uma do Hércules também, numa escapada também que a bola encontra um jogador entre as linhas por ali. Ali o Fluminense construiu. O segundo tempo do Fluminense, aí, para mim, deixou muito a desejar. Assim. O Fluminense já não conseguia fazer essa bola sair bem. Lá pelos 23, 24 minutos, ele coloca o Bernal no lugar do Martinelli, o Soteldo no lugar do Serno. O Soteldo não vem conseguindo render no Fluminense, né? Teve a chegada, teve questão de lesão, de forma física. Eu acho uma insistência do Renato com o Soteldo que... Não sei, assim, claro, é o jogador, o Renato está no dia a dia com o Soteldo, mas ele não está dando a resposta para merecer tantas oportunidades como o Renato tem dado para ele, sabe?
eu acho que o Renato talvez tivesse que pensar em outras soluções. O próprio menino, o Riquelme, enfim, achar uma outra solução. Chega com status também de mas assim, mas ele não, eu não vi o Soteldo ainda jogar bem no Fluminense. Não, também não. Não justifica hoje, por exemplo, ele entrar antes ser a primeira, próprio Riquelme, por exemplo. a primeira opção, não dá para entender bola jogada isso. não. Exato. Não. O próprio Lúcio Acosta também. Tem que entrar mais, entendeu? Precisa jogar mais. E aí o Soteldo ser a primeira solução para o Renato num jogo, eu acho isso me parece um erro do Renato, assim. Eu repito, o Renato está no dia a dia, está vendo os treinamentos, para a gente é mais complicado. Então o nosso campo não confirma essa opção. Exatamente. O nosso campo de análise é o jogo. E no jogo o Soteldo não tem apresentado nada que justifique essas várias chances que ele vem recebendo. As substituições do Fluminense, né? As duas primeiras foram feitas simultaneamente, entradas de Soteldo e Bernal para saídas do Serna e do Martinelli. Isso. E tecnicamente o Bernal também entrou mal no jogo. Muito erro de passe, erro técnico mesmo. Ele não conseguiu entrar, ele entrou mal no jogo, não conseguiu se achar. E as substituições do Renato, não sei se vocês concordam comigo, aconteceu no momento em que o Lanús melhorou o jogo dele. Foi talvez no melhor momento do Lanús que o Renato começou a mexer no Fluminense. E aí eu acho que isso até ajudou o Lanús um pouco. Porque os caras entram frios, entram sem muitas referências do jogo, e o Lanús se aproveitou bem disso. Conseguiu fazer não foi uma super pressão, mas incomodou o Fluminense mais do que vinha incomodando. Tinha entrado o Bol, 5 minutos antes tinha entrado o Bol no ataque. É isso, o Fluminense também teve as entradas do Júlio Fidelis no lugar do Guga, do Lúcio Acosta no lugar do Nonato e do Cano no lugar do Everaldo. É um outro jogador que eu acho que já merecia mais oportunidades também, o Júlio. O Guga também é um jogador que, assim, é um jogador importante, tem uma história no clube e tal, mas também o campo não vem justificando esse tanto de oportunidades que o Guga vem tendo. O menino, as duas vezes que entrou bem no time do Fluminense, fez bons jogos. Então, talvez merecesse um pouquinho mais de chance e tal. O Renato aposta muito na experiência. Esses caras são mais jogados para jogar uma partida na Argentina e tal. Acho que talvez o Renato tenha pensado nisso. Temos os números do jogo, né? Lanús 1, Fluminense 0. Posse de bola bastante equilibrada, 49% para o time argentino, 51% para o time brasileiro. Total de passes 416 a 453. Passe certo, exatamente a mesma porcentagem. Chama atenção os números de finalizações, né? Finalizações totais 13-5 e no alvo o Fluminense não conseguiu colocar o goleiro adversário para trabalhar. Foram 4 do Lanús. Acho que esse número impacta um pouco mais, né, Mansur? Um time que está descansado e poderia equilibrar mais essa questão de domínio com criação, com efetividade no ataque. E o segundo tempo especial, né? Se você divide essas finalizações ao longo dos períodos do jogo, foram 9 finalizações do Lanús contra 2 do Fluminense no segundo tempo. O que mostra como o jogo fugiu um pouco do controle do Fluminense. E achei, por vezes, o Fluminense começa a fazer o segundo tempo um jogo muito cuidadoso, preocupado em perder a bola, preocupado em não perder o jogo, tendo uma posse nos momentos em que ele tinha posse com mais cuidado do que propriamente arriscando jogadas. O Fluminense um pouco conservador demais. Acabou não conseguindo nem ter um controle total do jogo e nem ser agressivo no campo de ataque. A verdade Vocês imaginam uma escalação diferente para o jogo da volta? Não tem muito, talvez no meio campo, né? O Acosta sendo titular e tal. Em cima do que o Mansur falou, ali por volta de 20 do segundo tempo, se alguém chegasse por Renato, assina esse 0x0 aqui, Renato. Ele assinava, pegava o avião e voltava para o Rio de Janeiro, entendeu? Você vê, olha o mapa de calor do Fluminense, assim, muito pouco povoado no ataque. O time praticamente ocupou muito pouco o campo de ataque ali na intermediária ofensiva para dentro da área, né? Assim, a concentração maior ali pelo lado direito, no meio campo e tal. Foi o que o Mansur falou, o time foi pouco ambicioso no jogo. Chegou um momento e falou, tá bom 0x0. E se você olha o do Lanús, você tem ali exatamente o setor esquerdo que a gente falava, né? O Guga teve trabalho, né? O Guga teve trabalho. E, aliás, numa situação muito diferente, é bom separar, né? Situação muito diferente a que aconteceu o gol, foi pelo lado esquerdo, mas ela foi uma volta de um escanteio, né? O Fluminense estava... O Fluminense até consegue ocupar a área com bastante gente, retorna muita gente a tempo para tentar defender a área, mas não consegue... Justamente o momento que o Thiago Silva não está na defesa, né? Porque o que ele tirou de bola hoje... Rebateu um monte, cortou um monte e estava no campo de ataque tentando fazer um gol de cabeça. Aliás, uma das qualidades dele também, né? Então, no momento que ele não estava, foi quando o Lanús conseguiu fazer o seu gol. Tem uma explicação também, lógica, para isso, porque o Thiago tem se multiplicado na defesa do Fluminense. Tem jogado muita bola, ele que vai completar 41 anos... nos próximos dias a gente vai falar mais sobre essa derrota do Fluminense. Ele ganhou 7 de 8 duelos disputados no jogo. Mais uma baita partida. Gigantesco, Thiago Silva, que tenta, né, nesse retorno ao Fluminense. Tem possibilidades, né, de títulos nas duas Copas, na Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Interceptou um passe e rebateu 11 bolas.
Para você ter uma ideia da influência dele no Não, teve trabalho uma no defensivo. primeiro tempo, assim, que parece até um corte simples, assim. Uma que é por baixo? Que é por baixo, mas que se ele não corta, o cara entrava de frente. Como foi no gol, por exemplo. O cara chegaria de frente ali. É isso, a gente vai falar mais sobre esse jogo daqui a pouco no Troca de Passes, né? Vitória do Lanús, abriu vantagem jogando na Argentina contra o Fluminense. Próximo jogo na terça-feira no Maracanã. O Fluminense precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar de forma direta. Vamos falar de Libertadores, porque essa semana entram em campo, obviamente, os times brasileiros pelos jogos de ida das quartas de final. Bora falar do Palmeiras, que vai à Argentina, também joga na Argentina, assim como o Fluminense enfrenta o River Plate. Quem acompanhou a chegada do time do Palmeiras por lá foi o Renato Peters. E esse foi o Troca de Passe de hoje e eu quero saber a sua opinião. O que você achou do resultado? Foi merecido ou não? O que faltou para a gente ao menos sair com empate no dia de hoje? Comente aí, fica à vontade, vamos trocar essa ideia. E um Fluminense muito abaixo e se tem um jogador para destacar é o Thiago Silva novamente. Se não fosse por ele, o placar era para ter sido mais complicado, 2-3-0. E que sorte a nossa, e infelizmente o Fluminense é muito dependente dele. Ele é o cara acima da média no elenco e se pá o único. Então o Fluminense precisa de jogadores fora de série, fora da média, nota 6, que era o caso do John Arias. O Fluminense precisa mais desses jogadores para fazer diferença, porque na defesa ali está salvando. Agora no ataque, cadê a criação de jogadas? Tá faltando botar o atacante, o centroavante, tanto Everaldo, Germancano, em reais condições de gol. Tá faltando essa criação de jogadas, não somente chegar na linha de fundo e cruzar para dentro da área, para tentar o cabeceio. Esse não é o melhor caminho. Tentar ir tabelando, triangulando jogadas, chutar de fora da área. Essa é a minha opinião, quero saber a sua. Comente aqui, infelizmente não foi no dia de hoje o resultado, mas temos totais condições de reverter e se classificar na Sul-Americana. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Curta, compartilha, se inscreva no canal para dar aquela força e até a próxima. Valeu, valeu.